um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Eu não vou me importar com o que vai. Eu só quero. Tu és a razão. Eu não posso me calar, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser, diga, um adorador. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador. Quero ser. Quero ser. Aplauda glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Vamos dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é lindo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Diga alegria. A alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos do início de novo. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Diga alegria. A alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Quem nos ajuda? Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas. Teu infinito amor. Diga, pois só tu és o Deus sobre toda. Diga, pois só tu és o Deus eterno. Mais uma vez, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Como eu disse, muitos dos nossos irmãos não chegaram ainda, devem estar esperando a sombra aparecer, mas nós vamos começar já com a primeira ministração da palavra, recebendo aquilo que Deus tem para a nossa vida na tarde deste dia. Eu vou convidar, por gentileza, o pastor José Luiz. O pastor José Luiz é um dos nossos ministrantes, é membro do nosso ministério, e ele vai nos trazer a primeira ministração deste dia sobre dentro da nossa conferência e dentro daquilo que o Espírito Santo trouxe ao seu coração. Vamos recebê-lo com aplausos ao Senhor em nome de Jesus e que o Senhor fale conosco. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, toma o teu filho na tua mão, usa o teu servo com autoridade e sabedoria, no nome do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, todo mundo bem? Eu entendi porque os irmãos estão bem espalhados. Lá está bem melhor do que aqui, viu? Qualquer coisa eu vou aí também, tá bom? Deus abençoe e fiquem à vontade. Pastor Josué, gratidão pelo convite para estar aqui. Aos demais pastores, nossa saudação, nosso apreço e carinho a esta igreja que nós amamos. Gratidão a todos os que estão presentes, aqueles que vão chegando aos poucos para essa conferência. Glória a Deus. Podem se sentar, meus irmãos, por favor, podem tomar assento. A Bíblia está próxima de você? Então pronto, é o que basta, tá? Se a Bíblia está perto, amém por isso. Queridos, a alegria de estar na casa do Senhor, aliás, como disse o salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos. Então a alegria tem que estar antes de estar na casa de Deus, precisamos já estar alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos. Então, uma alegria muito grande ao receber o convite para estar na casa de Deus. E ao receber o convite para ministrar, eu não digo que foi alegria, né? Foi um susto e o coração dá aquela acelerada, as pernas tremem, mas a importância de poder compartilhar da palavra de Deus convosco é muito grande. Glória a Deus por isso. Queridos, sem mais delongas, nós vamos para a ministração daquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Assentado mesmo, por favor. Abra as vossas Bíblias. No primeiro livro dos Reis, o volume do primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Se você trouxe caneta, lápis de cor, giz de cera, deixa pertinho aí para você marcar na Bíblia. Cada leitura que é feita, cada ministração, cada sermão, cada palavra, cada meditação, marca, escreve,
que vai servir para da próxima vez você encontrar com mais facilidade. Primeiro volume dos Reis, primeiro livro, capítulo 17, versículo 1 e 2. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos primeiros anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo. Agora vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 11, e a primeira frase, aliás, a penúltima frase do versículo 12. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11 e 12. Só a primeira parte do 12. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. Vamos ler só mais um texto, por favor? Carta de Tiago, capítulo 5, Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias, 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Só até aqui, algumas versões, sujeito às mesmas paixões. Glória a Deus. Carta de Tiago, que carta maravilhosa essa carta, né? Meus irmãos, há alguns dias eu venho estudando e perguntando ao Senhor o que dizer nesta conferência, até porque a palavra conferência, ela vem de conferir, comparar, analisar as semelhanças, pesar em uma balança de pratos. Então, essa tarde pode ser uma tarde de conferência e você pode conferir na Bíblia a sua caminhada em comparação com os dizeres das Escrituras e com a caminhada de alguns servos do Senhor que deixaram sua história aqui. Então, um congresso é muito bom, mas eu sou apaixonado por conferência, pelo fato de que na conferência você tem essa possibilidade. É uma balança. Quem trabalha de reposição, né, em supermercado, que faz o mesmo, né? Conferir no sistema com o que está em prateleiras. Quem já trabalhou almoxarifado, né? Conferir o que tem de mercadoria, o que está no sistema. Então, essa conferência da Bíblia para com a nossa caminhada, ela é de uma importância muito grande. E eu me lembro da nossa igreja lá de Bereia, né? Os bereanos ouviam a pregação e ia conferir na Bíblia se o que os apóstolos falavam era verdade. E aí, quando eu encontro aqueles irmãos bem tradicionais, eu costumo dizer para eles assim:
seja assembleiano, sejamos igrejas parecidas com Bereia em analisar, em ouvir. Então, nessa tarde de conferência, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre essa trajetória de Elias. Não é um sermão para dar um tema, mas eu quero falar mais ou menos sobre o crente e a estrada da solidão. Quiser escrever, pode. O crente e a estrada da solidão. Elias, qual é a biografia mesmo de Elias? Filho de quem? O que fazia? Pouco se sabe sobre Elias. Elias já aparece grandão, já aparece sendo profeta. Dizem que há uma probabilidade enorme de Elias também ter passado pelo rancho, ou pela escola de profetas, que foi fundado por Samuel. Só se sabe que Elias era daquela região de Gileade, da região da cidade de Tisbe, era o Tisbita. E Elias surge num momento crucial da história de Israel. Por quê? Porque Acabe estava reinando, e Acabe teve uns desvios de conduta muito grande. Seu pai já não foi lá essas coisas. Seu pai conseguiu pecar de uma forma terrível. E Acabe, além de cometer os pecados do seu pai Onri, ele resolveu extrapolar, casando com Jezabel, filha de um rei sidônico, Etbaal. E Jezabel conseguiu trazer para Israel toda a sorte de pecado. E a Bíblia diz que Acabe e Jezabel, além de pecar, fizeram Israel pecar. Eles passaram a perseguir os profetas de Deus. Eles prenderam os profetas de Deus, começaram a matar os profetas de Deus. A escola de profetas foi ameaçada a fechar. E Israel tomou o caminho do seu rei, Acabe. As duas divindades trazidas para dentro de Samaria, Baal e Azerá. Baal, o deus da produtividade, da chuva, o deus da agricultura. Azerá, deusa da fertilidade, que na mitologia um era casado com o outro. O culto de Israel foi esquecido. E Jezabel conseguiu colocar dentro do sistema da folha de pagamento do reinado 850 profetas, sustentado pelo sistema. E o culto ao Deus vivo estava comprometido. Enfim, toda sorte de delitos, de erros, de pecados e maldades estava acontecendo em Israel. É nesse cenário que Elias aparece no capítulo 17. E quando Elias aparece, ele já aparece profetizando com veemência. Ele já surge profetizando com ímpeto. Ele enfrenta Baal, ele enfrenta Azera, enfrentando Acabe e Jezabel. E a palavra que ele começa, nós não encontramos outra referência antes sobre o profeta Elias, a não ser essa do capítulo 17, que ele já começa desafiando o rei. Ele começa trazendo ao rei uma palavra do Deus de Israel. E diz para Acabe: tão certo como o Senhor vive,
que não haverá chuva nem orvalho em Israel, segundo a minha palavra. Elias tinha um temperamento forte, corajoso, impetuoso, determinado. Alguns pregadores costumam dizer que Elias era o profeta leão, era o profeta rei, era o profeta parecido com as pregações de João Batista. Aliás, a própria Bíblia apontava que João Batista viria com a virtude e o poder que havia em Elias. E nesse cenário, quando ele prega sobre isso, há um cuidado da parte de Deus. E aqui está a primeira viagem de Elias. Essa foi uma viagem complicada, mas razoavelmente bem. Elias foi orientado por Deus a sair da região de Samaria e ir para um ribeiro, o ribeiro de Quirate. Não era tão longe. E Deus disse: vai para lá, eu vou te sustentar. Tu vai ter pão, lá tem água, tu vai ter pão e carne. E Elias vai nessa sua primeira viagem, que foi programada por Deus. E isso sucedeu. Você já conhece a história, estou fazendo um resumo. Mas chegou uma hora que, por falta de orvalho e chuva, que é algo incomum, ter seca, quem é nordestino sabe, é bem conhecido a seca no sertão. Mas deixe qualquer produto à noite, qualquer coisa à noite que é sensível à água, que você vai ver no outro dia que houve orvalho durante a noite. E Elias profetizou que não ia chover e nem ia cair orvalho. A palavra foi dura. Elias tinha coragem. Tudo bem. Então o ribeiro seca, ele é enviado para Sidom. Olha que ironia. De onde era Jezabel? Sidom, não é? Elias vai para a terra de Jezabel para ser sustentado por uma viúva. Rica? Que nada. Pobre. Enquanto Elias vai, Acabe procura Elias em todo o território. A Bíblia diz que procurou Elias em todo o território de Israel e fora dele, e não achou. Aquela viúva talvez não sabia o que estava acontecendo em Israel. Porém, ela reconheceu que aquele homem era diferente e aceitou em sua casa, e houve um milagre logo na chegada, na entrada da cidade. Você conhece essa história, estou fazendo um resumo. E Elias ficou hospedado ali. O azeite da viúva, conforme a palavra dele, não acabou, e nem o azeite da botija. Então Elias tinha pão para comer, tinha água para beber, estava na casa da viúva, e de repente o menino da viúva morre. E a viúva disse: foi você o culpado, foi depois que você chegou aqui. E Elias pega o menino, leva para o quarto dele fora da casa. Olha a coragem de Elias. Me mostra na Bíblia alguém que orou para defunto levantar antes de Elias. Não teve. Foi a primeira vez que um homem pede a Deus para trazer, pelo menos não encontrei, me ajudem aí. Foi a primeira vez que um homem pede a Deus para trazer de volta o espírito de alguém que acaba de morrer. Aí Deus faz aquele milagre, fora do território de Israel, ele devolve. Aquela viúva diz: além de eu reconhecer que tu é homem de Deus, a palavra de Deus está em você. Irmãos, Elias era o profeta. Se fosse nos dias de hoje, todo mundo diria: o profeta pentecostal, terra, o profeta do poder. Diz que não ia ter chuva nem orvalho, e não teve. Disse que o menino era para ressuscitar, ressuscitou. Disse que era para não acabar o azeite e a farinha, e não acabou. É o homem. E realmente, temperamento forte, cheio de Deus também.
E aí chegou a hora onde Elias tinha que enfrentar Acabe de volta. 3 anos e alguns meses, e ele volta. Quando ele volta, ele encontra Obadias. Obadias era funcionário de Acabe, era oficial do rei, estava lado a lado com Acabe, mas não se desviou. Quando Acabe chama Obadias, diz assim: Obadias, vamos procurar alimento para os animais, na beira dos córregos, nas nascentes dos rios, porque a coisa está séria. Eu vou por um caminho e tu vai por outro. E Obadias toma um caminho e encontra Elias. Quando encontra Elias, Obadias se assustou. É o Senhor, profeta? Sim, sou eu. Profeta Elias, não tem lugar no território de Israel que o rei não já mandou te procurar. Deus escondeu Elias, né? Não tem, fora de Israel também já mandou te procurar. E Elias disse assim: eu estou indo à procura dele. Vá dizer a ele, Obadias, vá dizer a ele que eu estou aqui. Obadias falou: não, rei, não faz isso comigo não. Eu conheço Acabe vai mandar me matar. Sabe por quê? Vai que eu chegue até Acabe, diga que o senhor está aqui, e o Espírito do Senhor te arrebate daqui. Ele vem, não te acha, me mata. E Elias diz assim: não, eu vou comparecer até ele, pode mandar chamar. E resumindo, quando Elias encontra Acabe, que Acabe o chama de perturbador de Israel, Elias lê um beabá para Acabe e diz: não sou eu, é os teus pecados, é os pecados da tua casa, que fez Israel desviar. O que está acontecendo, a culpa é tua. E faz o desafio, que é aí onde eu quero começar. Ele faz o desafio de todo mundo ir para o Monte Carmelo. E no Monte Carmelo, e a proposta de Elias era: vamos para um lugar e vamos ver quem responde com fogo. Você já conhece a história. Prepara-se os altares, os sacrifícios, e os profetas de Baal e Azerá, 850 profetas, fora a multidão que estava presente. E ali eles oram até o meio-dia e nada acontece. E depois do meio-dia, Elias até zombou da cara deles, zombou bem zombado. E aí após isto, Elias então manda que todo mundo pare. Eu imagino a garganta, o vozeirão, em um lugar onde, em uma época onde não tinha um microfone desse para falar. Todo mundo parou para ouvir Elias. E aí vamos consertar o altar que estava quebrado de tanto o povo pular, se retalhar. Consertar o altar, Elias mandou encher de água, tiveram que ir longe buscar água, afinal de contas estavam na montanha. Elias então clama ao Senhor e o fogo do céu cai. E o fogo do céu desce. Deus responde à oração do profeta Elias. E a Bíblia diz que todo Israel gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Provavelmente até Acabe se converteu. Provavelmente até Acabe se converteu. Elias então mandou prender todos os profetas de Baal e de Azerá. Carregaram de lá do alto a baixo. Até o próprio Elias participou da matança. O próprio Elias matou um monte de profeta, ele mesmo com as mãos dele. Era um homem de coragem, era um crente pentecostal, era um crente cheio de vida, cheio de Deus. A palavra de Deus estava nele. Quando termina aquela matança toda, ele diz para o rei: pode ir se alimentar, pode ir comer. E depois Elias diz assim: eu estou escutando o ruído de chuva. Ainda não tinha formado chuva. E ele sobe mais um pouco a montanha para a estação meteorológica, leva o moço dele, ora
olha para o mar, chama o garoto e diz: dá uma olhada para a banda do oceano. E o garoto vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e todas elas ele volta e diz: Elias, não tem sinal de nada. E na 7ª vez o garoto vem e diz: do lado do mar tem um sinal de uma nuvem do tamanho de uma mão do homem. E Elias diz assim: vem chuva. Vai dizer a Acabe que corre, porque vem chuva. A chuva vai descer, a chuva vai cair. E é interessante, a Bíblia tem umas coisas assim que nos deixa inusitado, né? A Bíblia diz que Acabe pegou a carruagem e partiu para Jezreel. Mas a Bíblia diz que Elias foi revestido de um poder tão grande da parte do Senhor. Capítulo 18, versículo 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu seus lombos, e Elias correu, passou na frente de Acabe, que estava na carruagem, e chegou primeiro em Jezreel. Enquanto isso, pastor Josué, a chuva começou a cair em todo Israel. Provavelmente Jezabel, ganhamos a batalha. Baal venceu no monte porque a chuva chegou. Quando Elias chega primeiro em Jezreel, nessas alturas os 850 profetas já tinham morrido. Jezabel provavelmente festejando, porque no pensamento dela, Baal mandou chuva. Chega Acabe e diz: não, aconteceu o contrário, foi o Deus de Elias que mandou chuva. E tem mais, Elias e outros